Olá, meus queridos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aventura fascinante pelo mundo da história e dos mistérios. Hoje, preparem-se para embarcar comigo em uma viagem inesquecível, repleta de lendas, arquitetura impressionante e paisagens de tirar o fôlego. Nosso destino é um lugar mágico e misterioso. O lendário Castelo de Bran, situado no coração da Romênia. Este castelo, envolto em névoa e cercado por florestas densas, parece ter saído diretamente de um conto de fadas sombrio ou de um romance gótico. Imagine uma fortaleza imponente, empoleirada no alto de um penhasco rochoso, vigiando silenciosamente a paisagem abaixo. O Castelo de Bran é cercado por florestas escuras e névoas densas, que parecem esconder segredos antigos e histórias não contadas. O som do vento entre as árvores e o eco dos passos nas pedras antigas criam uma atmosfera única, quase mágica. Localizado estrategicamente entre as regiões históricas da Transilvânia e da Valáquia, o Castelo de Bran é hoje um dos pontos turísticos mais visitados da Romênia. Todos os anos, milhares de pessoas de todas as partes do mundo vêm até aqui para conhecer de perto esse monumento repleto de charme, mistério e histórias fascinantes. Sua posição estratégica, no topo de um desfiladeiro dos Montes Cárpatos, fazia do Castelo de Bran uma fortaleza quase impenetrável. Ele controlava rotas comerciais vitais entre o leste e o oeste da Europa, protegendo a região contra invasores e garantindo a segurança das mercadorias que passavam por ali. Ao longo dos séculos, o castelo foi palco de batalhas, negociações e muitos acontecimentos históricos. Ao longo de sua longa história, o Castelo de Bran serviu a diferentes propósitos. Foi ponto de defesa militar, residência real e até mesmo alfândega. Cada pedra, cada sala e cada corredor guarda memórias de reis, rainhas, soldados e viajantes. O castelo acumula histórias de coragem, intrigas e, claro, muitos mistérios que até hoje despertam a curiosidade de quem o visita. Mas afinal, o que faz do Castelo de Bran o famoso Castelo do Drácula? Por que ele é cercado por tantas lendas e histórias assustadoras? Prepare-se, pois nos próximos minutos vamos desvendar juntos os segredos, as curiosidades e as verdades por trás desse lugar fascinante. Fique comigo e descubra o que torna o Castelo de Bran tão especial. O Castelo de Bran impressiona com sua arquitetura medieval robusta e elegante, destacando-se como um dos monumentos mais emblemáticos da Romênia. Situado estrategicamente entre vales e montanhas, sua presença imponente já serviu tanto para a defesa quanto para inspirar lendas e histórias ao longo dos séculos. Suas torres pontiagudas se erguem como sentinelas vigilantes, observando a paisagem ao redor e protegendo os habitantes do castelo. Cada torre foi projetada para oferecer uma visão privilegiada dos arredores, tornando o castelo quase inexpugnável em tempos de conflito. As paredes de pedra, grossas e resistentes, guardam séculos de histórias, testemunhando batalhas, intrigas e transformações. O musgo que cobre algumas partes revela o passar do tempo e a resistência da construção diante das intempéries. Construído em 1377 pelos Cavaleiros da Ordem Teutônica, o castelo começou como uma fortaleza simples, com o objetivo de proteger a região contra invasores e controlar rotas comerciais importantes. Ao longo dos anos, sua função defensiva foi sendo complementada por usos residenciais e administrativos. Com o tempo, o castelo foi ampliado, ganhando novos aposentos, torres e passagens secretas, tornando-se um verdadeiro labirinto de corredores e escadarias. Cada nova ala reflete as necessidades e gostos dos diferentes proprietários que ali viveram. Dizem que túneis ocultos conectam áreas do castelo, permitindo movimentos discretos entre os cômodos e facilitando fugas em tempos de perigo. Essas passagens secretas alimentam o imaginário popular e inspiram inúmeras lendas sobre o local.
Muitos acreditam que tesouros escondidos repousam em cofres secretos, atrás de portas trancadas e paredes falsas, aumentando ainda mais o mistério e o fascínio do castelo. O castelo mudou de mãos diversas vezes ao longo dos séculos, passando por famílias nobres, reis e até mesmo figuras lendárias. Cada novo dono deixou sua marca, seja através de reformas, ampliações ou detalhes decorativos, enriquecendo a arquitetura e a história do local. O resultado é um mosaico fascinante de estilos e influências arquitetônicas que se entrelaçam e contam a evolução do castelo. Essa mistura única só aumenta o mistério e o encanto do Castelo de Bran, tornando-o um verdadeiro símbolo da história e da cultura romena. Entre as figuras mais fascinantes e controversas associadas ao Castelo de Bran está Vlad, o Empalador, também conhecido como Vlad Tepes, príncipe da Valáquia. Sua história atravessa séculos, misturando fatos históricos e lendas sombrias que ecoam até hoje. Vlad ficou famoso por sua crueldade extrema, sendo temido tanto por seus inimigos quanto por seu próprio povo. Sua reputação de impiedoso defensor de suas terras, especialmente contra as invasões do Império Otomano, fez dele um símbolo de resistência, mas também de terror. Foi justamente essa fama de brutalidade que inspirou Bram Stoker a criar o personagem do Conde Drácula, um dos vilões mais icônicos da literatura mundial. O autor irlandês nunca visitou a Romênia, mas usou relatos sobre Vlad para compor a personalidade sombria e misteriosa de seu vampiro. Apesar de muitos acreditarem que Vlad viveu no Castelo de Bran, não há evidências concretas de que ele tenha residido ali. Os registros históricos indicam apenas uma breve passagem pelo castelo, provavelmente como prisioneiro durante conflitos regionais. O local, no entanto, permanece envolto em mistério, alimentando teorias e histórias até os dias atuais. Mesmo sem ter sido sua morada, a ligação de Vlad com o castelo e sua luta feroz contra o avanço otomano ajudaram a consolidar sua imagem no imaginário popular. O medo que inspirava era tão grande que, com o tempo, sua figura se misturou a mitos e superstições locais. Vlad ficou conhecido por métodos de punição extremamente cruéis, como o empalamento, o que lhe rendeu a fama de bebedor de sangue e o transformou em um personagem quase mítico. Suas ações chocaram a Europa e foram amplamente documentadas por cronistas da época. Essa aura de mistério, horror e lenda acabou chamando a atenção de escritores e artistas ao longo dos séculos. Bram Stoker, fascinado por essas histórias, usou elementos da vida de Vlad para criar um dos personagens mais assustadores e duradouros da cultura popular. Assim, entre a história e a lenda, nasceu o mito de Drácula, eternizando o Castelo de Bran como cenário de mistério, terror e fascínio para o mundo inteiro. No final do século XIX, Bram Stoker publicou Drácula, eternizando o castelo na cultura pop. O romance, ambientado na sombria Transilvânia, conquistou o mundo e inspirou incontáveis adaptações. Stoker nunca visitou a Romênia, mas usou descrições do castelo de Bran para criar o lar de seu vampiro. A semelhança entre o castelo real e o fictício tornou inevitável a associação. Desde então, o Castelo de Bran virou sinônimo de Drácula, atraindo turistas e fãs de terror de todo o planeta. Mesmo sem ligação histórica direta, a lenda se fundiu à realidade, transformando o castelo em ícone do folclore vampírico. O Castelo de Bran é envolto em mistério e lendas fantasmagóricas. Uma das histórias mais famosas é a da Dama Branca, o fantasma de uma princesa aprisionada por Vlad, que teria se jogado da torre. Muitos afirmam ver seu vulto vagando pelos corredores, lamentando sua sina. Relatos de ruídos estranhos, sombras e sensações de frio repentino são comuns entre visitantes. Esses fenômenos só aumentam a atmosfera única do castelo, capaz de provocar arrepios até nos mais céticos. O mistério é parte do fascínio que faz do Castelo de Bran
um lugar inesquecível. Além das lendas, o Castelo de Bran é considerado um local de forte energia espiritual. Muitos acreditam que ele está sobre um ponto de convergência de energias, favorecendo experiências sobrenaturais. Dizem que, em noites de lua cheia, rituais secretos buscavam acessar conhecimentos ocultos e outras dimensões. Seja qual for sua crença, a aura mágica do castelo é inegável. Visitantes relatam sentir-se conectados ao passado, como se estivessem atravessando um portal para outro mundo. Hoje, o Castelo de Bran é um dos museus mais visitados da Romênia. Transformado em museu em 1948, abriga móveis, armas e obras de arte que contam a história da região. Ao explorar seus salões, sentimos o peso da história e imaginamos a vida entre aquelas paredes. Algumas áreas permanecem fechadas ao público, guardando segredos e alimentando especulações. O mistério dessas áreas inacessíveis só aumenta a curiosidade dos visitantes. As áreas fechadas do Castelo de Bran despertam a imaginação de todos. Alguns acreditam que escondem passagens secretas, túneis e até tesouros perdidos. Outros falam de rituais e criaturas sobrenaturais. O certo é que essas áreas proibidas mantêm viva a aura de mistério que envolve o castelo. O Castelo de Bran é muito mais do que um ponto turístico. Ele une história, lendas e mistérios em uma atmosfera única. Seja você fã de história, terror ou aventura, o castelo cativa com sua beleza e enigmas. E quem sabe, ao caminhar por seus corredores, você não sinta um arrepio, sinal de que os segredos do castelo ainda vivem nas sombras.